Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje um jogo muito interessante entre duas feras do xadrez mundial no recém-acabado Biel Grandmasters, round número 10. Nesse round, o Carlsen veio de uma derrota para o Mamedyarov, que acabou vencendo o torneio com um round de antecedência. E aí, o campeão mundial agora vem para enfrentar o Nico Georgiades, ok? O jogador que tinha o menor rating dentre eles, uma diferença de quase 300 pontos de rating aí entre os jogadores. Contudo, um jogo interessante de se ver, porque o Carlsen tinha sido o único jogador que ainda não tinha vencido o Nico. Eles tinham empatado na primeira leva, né, de jogos, e aí agora o campeão mundial de brancas tem a oportunidade de quem sabe levar um pontinho aí para casa e não ter uma variação de rating tão grande. Carlsen deu início a partida com E4, e aí Nico, sem medo algum, veio com a siciliana para jogar o lance C5. E aí Carlsen, já querendo inovar logo de cara, talvez eu mesmo não lembro de nenhum campeão mundial que tenha de fato jogado o lance cavalo A3, até mesmo no alto nível é difícil ver isso, né? E aí o Carlsen emprega o lance cavalo A3, meio que querendo mostrar para que veio, né? Dizendo, olha, vamos esquecer teoria, tá? Com certeza o Nico deve ser, para tentar empregar uma siciliana contra o Magnus Carlsen, com certeza ele deve ter se preparado. E aí o Magnus diz, não, pô, vamos jogar aqui, ó, na moral, cavalo A3. Nico joga G6, cavalo F3, bispo G7, C3. A intenção é um avanço D4, muito em breve. Então as negras se antecipam e jogam D5, talvez a melhor opção, uma vez que não tem um cavalo aqui em C3, então elas podem trazer sua dama para o jogo um tanto quanto cedo. Bispo C4, ataca a dama vem para E4 com cheque. Aqui existem muitas opções. É possível trazer o bispo de volta, é possível jogar dama E2, quem sabe por uma troca de damas. Entretanto, o Magnus Carlsen diz, Nico, a gente vamos jogar na moral aqui, tá? Rei F1, beleza? Vou te dar essa chance aqui, essa colher de chá. Vamos lá, Rei F1. Bem, o Nico já vem desafiando o bispo das brancas com o bispo E6. Temos dama A4 cheque, que é preciso ter bastante cuidado. O Nico jogou cavalo D7, claro que você não vai jogar algo do tipo bispo D7, né? Porque aí você toma aqui e aí a dama tá caindo no próximo lance. Por isso seguiu o cavalo D7, D4, trazendo, né, o bispo para o jogo na próxima rodada. Quem sabe aí também vindo para troca. Mas vamos lá, cavalo de F6 desenvolvendo, bispo G5, bispo toma o bispo em C4, dama toma em C4, dama D5 propondo a troca de damas. Magnus não quis, preferiu trazer sua torre para uma coluna semiaberta. E6, bispo toma o cavalo em F6. Tenha muito cuidado também como você vai retomar esse bispo. É obrigatório tomar com o cavalo, tá? Se você tomar com o bispo, a sua dama está caindo, né? A dama das negras cai, porque esse peão está cravado, né? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? Cavalo toma em F6, dama B5 cheque, o cavalo vem para a casa D7 bloqueando, cavalo E5, uma excelente casa central. Temos A6 atacando a dama, que vem para a casa C4 propondo a troca. Cavalo toma o cavalo em E5, peão toma em E5, torre D8, e aqui o Carlsen finalmente aceita a troca de damas. A gente está apenas no lance número 19, contudo a gente já está se encaminhando aí para um final de jogo, né? As brancas têm que defender esse peão aqui em E5, segue-se F4, e aqui um lance muito interessante por parte do Nico, G5, é sempre um lance que as brancas com certeza não gostariam de ver, né? Porque primeiro, aqui o Carlsen tomou, tá? Mas se, por exemplo, G3 nesse caso, você faz, quero manter meus peões aqui defendendo esse camarada. As negras podem tomar, e aí jogar o lance depois bispo H6 e usar a coluna G justamente para dar atividade à sua torre, né? Depois de bispo H6 defendendo, você pode tentar defender aqui com a torre, mas torre G8 prepara
para ativar a torre de forma muito rápida, e aí bastante complicado, as brancas vão ficando desconfortáveis. Por isso seguiu o peão toma em G5 por parte do Carlsen, entregando o peãozinho ali em E5. Ok, o Nico não se apressa, rei E7, sabe que aquele peão não vai a lugar nenhum. H4, defendendo seu outro peão em G5. Temos torre toma em E5, torre toma em E5, bispo toma em E5, rei E2, preparando para trazer a outra torre para o jogo. B5, trazendo aí os peões, ganhando espaço na ala da dama. Temos cavalo C2, preparando para colocar o cavalo numa excelente casa central. Torre D8, aproveitando a coluna aberta. Cavalo E1, C4, evitando o lance cavalo D3. O cavalo é obrigado a vir para casa F3. Temos bispo G7, saindo do ataque. Cavalo D2, H6, desafiando a estrutura de peões das brancas. Cavalo E4, o cavalo finalmente chega numa casa bastante estável, né? Até por ser uma casa clara, né? Não é uma casa escura, então o bispo das negras não pode atacá-la. E aí depois de peão toma, a torre das brancas aparentemente vem para o jogo. Temos torre D5. O ponto é, quem sabe, mais para frente colocar pressão nesse peão aqui, além de deixar a torre numa casa muito ativa, né? Torre bem centralizada. E aqui o Carlsen jogou A3. Bem, não tem muito o que fazer aqui, né? Se você joga algo do tipo torre H7, não faz tanto progresso, porque as negras podem defender o bispo com rei F8 e a torre está fazendo muita coisa aqui. Por isso que aqui seguiu o lance A3, evitando qualquer ideia de, né, se antecipando com a ideia de A5 e depois B4, nada disso por enquanto. Temos A5 mesmo assim, torre E1, bispo E5, G3, no lance mais agradável, mas enfim, rei F8, rei F3, processo de ativação dos reis aí, né? As negras chegam nessa posição de oposição ao rei das brancas, para não deixar que ele avance pelos flancos. Temos torre F1, torre D3, começa aí agora uma certa pressão aqui no peão, né? Inclusive, depois de torre F3, temos torre D1, a ideia é, quem sabe, atacar esse peão aqui, que é bastante vulnerável. Então torre F2 volta para defender, evitar qualquer coisa do tipo. Torre volta para D5, cavalo vem para D2, bispo C7. A ideia é, claro, com essa saída do bispo, você está atacando esse peão aqui em G5, certo? E você pode até colocar, quem sabe, depois mais pressão com o ataque do bispo, né, a partir da casa D8, então é preciso estar bastante atento a isso. Bem, temos cavalo F3, bispo D8, e aqui agora precisa ter bastante cuidado. Você tem dois defensores contra 3 atacantes das negras, você aparentemente está perdendo o peão, só tem um lance que impede isso, que é o lance cavalo H4 cheque. O rei tem que sair dali, né? E aí, para defender o peão, tem que voltar o cavalo. E aqui o Nico, ele tinha a chance de empatar, né? Bastava ficar nessa de trazer o rei para cá e repetir lances, né? Contudo, né? Todavia, porém, entretanto, o Nico parecia estar querendo o jogo, parecia estar querendo, né, dar aquele tiro contra o campeão mundial. Aparentemente não tinha muito o que perder, então ele jogou o lance bispo B6, atacando a torre. Ok, a torre veio para E2, bispo C7, atacando, né, colocando o bispo aí numa casa interessante, prendendo um pouco o rei também, a defesa do peão. Temos torre E4, o bispo vem para casa D6. É interessante que seria mais legal que o lance bispo B6, né? Você quer evitar essa troca de torres aqui com torre D4 que as brancas estão ameaçando. Seguir o bispo D6, não se atentando para isso, e aí as brancas, ou seja, o Carlsen, automaticamente vem para a troca de torres. Você não pode tirar a torre daí porque cai seu bispo, então tem que trocar. Cavalo vem para a casa D4. E aqui começam alguns pequenos erros por parte do Nico. Depois do lance B4, temos o lance A4 por parte do Carlsen, uma vez que, claro, no final do jogo cavalo contra bispo, você deve já imaginar, até do nosso curso de finais a gente viu aqui,
Se você não viu ainda, eu convido você a participar imediatamente do nosso curso de finais que está bombando. Mas veja bem, no nosso modo de cavalo contra bispo, você viu que o cavalo se favorece muito em posições fechadas. O bispo gosta de posições abertas. Com isso aqui, o Nico está tentando de fato abrir o jogo, tá? Por exemplo, se as brancas aceitam as trocas aqui, o bispo ficaria com uma vantagem muito boa em comparação com o cavalo, e as negras não teriam nenhum problema. Contudo, com a 4, o jogo fica um pouco mais fechado. E aí, aqui vem o erro, um erro do Nico que custou a partida, né? Acredito ou não, ele que veio jogando até direitinho, né? Mas o lance foi B3, tá? Nessa posição aqui tinha tanto lance para jogar. Rei F8 é uma opção, tá? Até tomar aqui, tá entendendo? Era opção jogar bispo E5, quem sabe até vir para a troca de peças, né? Ameaça-se de fato essa troca de peças aqui e começar a carreira com o peão. Então as brancas têm que ter cuidado, talvez defender aqui com cavalo E2, né? Ou até jogar cavalo B5, por exemplo, mas as negras vão conseguindo segurar. Entretanto, esse lance aqui, B3, né, fechando a posição, ele é ruim e perde a partida. Ele tem uma ideia interessante, né? Se as brancas jogam um lance que não é o vencedor, né, só tem um lance vencedor nessa posição, mas se elas jogam um lance fraco, como por exemplo Rei F3, um lance aleatório, né, a ideia das negras é até interessante, jogar bispo A3, sacrificando o bispo, né, entre aspas. Quando o peão tomasse, por exemplo, jogar B2 não tem como parar a promoção do peão no próximo lance. Se você não toma, o bispo vai estar capturando o peão aqui mais para frente, enfim, é um desastre. Contudo, o Carlsen joga de fato o lance vencedor, que é o lance cavalo F3, e aí o Nico pensa um pouco e resolve abandonar a partida. Por quê? Porque não tem como você defender esse peãozinho aqui. O Nico poderia até tentar o lance bispo A3, mas aí, depois que o peão tomasse, se você avança para cá, o cavalo chega a tempo para defender a casa B1, e aí não tem nada de avanço aqui. E as brancas venceriam. Por isso, depois de cavalo F3, não adianta o que você jogar, pode jogar qualquer coisa nessa posição, o cavalo vai conseguir vir para a casa D2 e depois capturar esse peão, talvez até esse mais para frente, mas com um peão a mais, não tenha dúvidas de que o Carlsen venceria. Inclusive, depois que ele chegasse nesse, ele poderia até voltar para cá e capturar esse, que está numa casa clara também. O bispo não consegue defender, então manter esses dois peões aqui foi um erro fatal para o Nico. Bem, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, conta pra mim o que você achou, vou ficar muito contente de ler os comentários de vocês. Forte abraço e a gente se vê muito em breve, valeu!